Oi, Fabi. Boa tarde no Brasil. Aí é bom dia, eu imagino, né? Bom dia, estou aqui em São Francisco, na Califórnia, são 9 horas. Bom dia para você. Então, bem-vindo ao Raio-X do Personal Trainer do Brasil. Como eu estou te falando, essa série nasceu da minha própria necessidade, curiosidade de aprender com profissionais como você, que vivem no dia a dia os desafios, mas também as conquistas dessa área que muda a vida das pessoas. Então, nesse mosaico de pessoas que a gente fez questão de conversar, tua voz é fundamental. A gente pensou, como eu te disse, em você desde o começo. E daí eu quero, como primeira pergunta, na verdade, eu vou fazer duas aqui. Pedir para você se apresentar e contar um pouco o que te motivou a entrar nessa área. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, como eu falei, dividindo também um pouco de informação, né, e aprendendo com vocês. Eu acho que eu sempre tive uma vida bem ativa, né, eu cresci no Rio de Janeiro e também indo para o interior de São Paulo, um pouco mais solta na fazenda. Sempre entendi um pouco dessa relação do corpo, né, e com a mente, é uma coisa que sempre me trouxe muita felicidade, vou dizer assim, no meu corpo e no meu estilo de vida. Então, não vi nada que não fosse me formar em educadora física, para poder entender um pouco mais dessa conexão e também poder ensinar. Eu achei que foi uma carreira que, quando eu estava pensando, que eu sempre poderia estar aprendendo sobre mim também, e através disso dividir com os outros. Então, foi um caminho natural para você. Essa foi tua primeira opção, tua primeira escolha. Na verdade, eu sofri um pouco, assim, em questão de sociedade, né? Porque minha irmã é médica e meu irmão é engenheiro, então teve aquela pressão, assim, educação física, mas como é que vai ser o mercado de trabalho? Eu comecei fazendo comunicação, desisti, vi que não era mesmo, fui um pouco forçada, mas dividi que foi uma escolha, então eu tive que ter a coragem também de enfrentar e saber que, independente, eu ia achar meu caminho. E, Fabi, depois dessa escolha, como foi teu começo de atuação na área lá no Rio? E mais isso foi numa linha do tempo, isso foi quando? Eu me formei em 2009. E comecei a trabalhar, foi onde eu te conhecia, Aham. eu tinha muito nessa, eu fiz artes marciais durante a minha vida, sempre fui envolvida um pouco até mesmo no meu próprio treinamento, então quando eu já me formei, eu já estava um pouco nessa área, né, de muitos atletas de MMA e de boxe, e foi onde eu iniciei, porque eu já treinava na academia, já fazia parte, né, dessa comunidade. Então, eu comecei trabalhando com atleta, comecei trabalhando com gente que eu sempre tive também um amor, né, por pessoas idosas. Então, eu tinha esses dois nichos de Aham. atletas e pessoas com mais idade. E, Fabi, depois que você, enfim, teve esse insight aí, fez a escolha que era a tua vocação, começou a entrar na área, quais foram os primeiros obstáculos e barreiras que você teve, que você conseguiu vencer para, sabe, começar a avançar e progredir dentro da profissão? Eu sempre vejo assim, eu acho que tem essa visão, eu sempre achei que o obstáculo era quase que um trampolim Ah, para eu conseguir atingir tá. alguma coisa maior. Eu acho que o obstáculo foi, primeiro, decidir o meu nicho, né? Que eu acho que isso é uma coisa que é difícil, porque tem tanta. Eu acho que é uma profissão também que tem uma gama muito grande assim, de oportunidade, mas foi achando o meu nicho, trabalhando com atleta, principalmente numa área um pouco masculina, né? Porque foi da parte de arte marcial. Sendo mulher, eu achei um pouco de obstáculo para poder estar na carreira, mas foi só mesmo no início, eu acho que foi coisa também do meu mental, porque a partir do momento que você divide, que você sabe, com respeito e disciplina da prática, eu acho que tudo fica um pouco mais claro. Mas eu acho que decidindo o meu nicho e decidindo onde eu queria estar, foi realmente um obstáculo para mim. E daí, quando que foi essa virada de chave para você de sair, vamos chamar assim, de um modelo convencional de treino, de exercício, para tentar ter uma abordagem mais ampla em relação ao movimento, que é a distância que eu entendo que você faz hoje. Ter essa abordagem, sabe, mais ampla e mais completa em relação ao movimento, que não se prende só àquele modelo formal de exercício, de academia, de série, repetição, etc. Quando que aconteceu essa virada de chave para você?
Bom, mesmo lá no Rio, né, quando eu saí do Brasil tem 12 anos, eu já comecei a perceber um pouco que era um pouco mais além do que os padrões de movimento, tanto que eu fiz pós-graduação em psicomotricidade para poder entender mais dessa relação, né, com o espaço, com o ambiente. E resolvi sair do Brasil para me aprofundar um pouco mais. Na época foi o CrossFit, me mudei para Vancouver, mas eu acho que sempre teve essa visão de tentar buscar o que não era o convencional e me questionar o porquê e o como que eu ia fazer. E tem 7 anos que eu venho estudando também, eu acho que é um fenômeno cultural que está acontecendo, que se chama cultura do movimento, e eu acho que abrange, é um pouco menos especializado, é uma coisa mais generalista, uma metodologia mais generalista. Então, eu acho que isso me fez ampliar um pouco a minha visão sobre o uso das máquinas, o uso de padrão, e me questionar mais sobre as necessidades e as prioridades assim, da capacidade humana. Então, através disso, eu comecei a perceber que a gente mesmo fala, tem uma frase que é, em inglês, low-tech feet, is because we have high-tech shoes, e vocês também usam um tênis que é mais, né, barefoot. Então, assim, tá tirando um pouco dessa tecnologia, porque, na verdade, a gente é a tecnologia, e usando um pouco mais do chão, um pouco mais dessa visão, né, global, para entender mais sobre essa evolução humana que a gente tem a tecnologia. E, Fabi, não, incrível. Eu também concordo contigo que isso já atrai clientes, os próprios clientes já têm essa ânsia, essa necessidade de ter uma experiência de treino diferente. E quando você começou a incorporar essas novas metodologias, esses novos conhecimentos dentro da tua prática, qual foi a resposta dos seus clientes e como sua carteira de clientes mudou? Qual o perfil de clientes que você não tinha antes começou a te procurar? Se eu puder falar para mim um pouco de quando você, através de conhecimento, conseguiu melhorar o método que você desenvolve, o quanto isso impactou tanto a demanda quanto o que você entrega como serviço. Eu acho que teve um desafio primeiro, né? Porque é diferente, né? A gente botando a mão no chão e usando disciplinas, né? Que na verdade é uma conexão entre várias disciplinas. Eu acho que por ser diferente criou também curiosidade nas pessoas. E eu acho que a partir dos meus próprios alunos, né? E trabalhando com eles e as pessoas de fora vendo, e eles. Eu acho que também veio muito mais só do que as pessoas vendo, eles compartilhando, porque eu acho que a maneira que eu gosto de ensinar é eles entenderem o porquê eles estão fazendo isso, então todo mundo se torna professor, e eles, através deles mesmos, eles começam a ensinar a gente de casa, os pais, os filhos. Então, eu acho que eu criei uma gama, né, uma comunidade dessas pessoas que têm uma mentalidade um pouco mais aberta para trazer. Então, eu acho que esse, na verdade, foi a minha estratégia de marketing, foi sempre eu trabalhar em mim, eu entender o que eu estou fazendo, para poder ter capacidade de explicar e fazer com que outras pessoas possam ensinar o que eu ensino. Então, eu acho que é uma visão que eu carrego comigo. Não, muito legal, Fabi. Você trouxe 2 pontos que apareceram um pouco ainda nas conversas que eu estou tendo, mas acho que vale muito a pena a gente tentar explorar, que é a questão do que você falou, da autonomia que você gera e do lance de comunidade. Então, quando a gente olha a atuação a rigor de um personal trainer aqui no Brasil, isso está muito conectado em você gerar uma relação de dependência. Dependência no sentido do quê? De que aqueles movimentos e aqueles exercícios e aquelas coisas, eles só podem acontecer bem com a minha presença. Então, você cria uma relação de dependência. Daí, você citou o fato de você ter estudado psicomotricidade, etc. Porque quando você pensa em educação de movimento de uma maneira mais ampla, você está pensando em gerar autonomia, não dependência. Você quer que cada vez mais aquele indivíduo precise menos de você. Então, mas eu sei que, de fato, para o personal, essa é uma equação que às vezes é difícil de equilibrar, porque ele fica sempre imaginando, se ele cria muita independência, ele não vai ser tão necessário. E eu acho que talvez aqui você tenha trazido o que fecha essa equação, que é a questão da comunidade. Então, você não está pensando só em uma pessoa, você está pensando no impacto do seu trabalho e como ele vai se refletir e se reverberar na família dela e nos amigos. Então, se puder falar um pouco mais como que na prática você fez isso, sabe? Primeiro, dar a tua opinião em relação ao que você via aqui desse cenário, que é um cenário muito de dependência, né? O
personal tem que estar lá 2, 3, 5, 7 vezes por semana com o cliente para aquele contexto de movimentos acontecer. E a questão da comunidade, quando você gera autonomia, como que esse teu trabalho se propaga? Não, lógico, eu acho que isso é um medo que existe, mas eu acho que isso é bem invisível, né? Eu acho que é um medo que a gente tem que quebrar um pouco, porque eu sou uma pessoa que a gente faz vários cursos, né? E acaba a gente fazendo cada curso e a gente não passa aquilo para a gente. Então, eu acho que a gente experiencia vários cursos, vários conhecimentos, mas a gente não integra para a gente. Eu acho que o que eu tenho feito é realmente estudar e fazer muitas pesquisas. A minha última pesquisa agora é do Tai Chi, mas como para entender um pouco da mudança de peso, um pouco entre as formas. Então, os meus próprios alunos sabem que eu estou sempre em pesquisa, eu estou sempre aprendendo. Então, nunca vai chegar um momento que eles não vão precisar de mim, que, na verdade, tem até uma... A gente fala muito na prática sobre o Shoshin, que é um termo do Zen budismo, que é a The Beginner's Mind, que é a mente do iniciante. Então, eu sempre trago isso para eles, que eu primeiro me considero como estudante, eu tenho meu professor também. Então, eu acho que... E ele sempre vai ter alguma coisa para me ensinar. Eu acho que a gente sempre vai ter alguma coisa para a gente passar se a gente continuar nesse ciclo de aprendizado. Então, pensando, acho que nessa ideia aqui, acho que mostra um pouco, acho que explica um pouco dessa tua jornada, né? De você estar sempre em busca de novos conhecimentos e com uma cabeça aberta para aprender novas coisas. E você faz a curadoria disso, primeiro no teu treino e depois você transmite isso, enfim, traduzido para os seus alunos. Então, fala para mim, Fabi, se você pudesse numa escala de 0 a 10, indicar para alguém que está começando na área, alguém que já está na área há pouco tempo, ou muito tempo, qual importância você dá para a prática, para a tua prática, eu digo? Que você não vai ser expert, não vai ter o alto rendimento em todas as modalidades que você aprende, mas de alguma maneira você incorpora isso no teu treino. Então, qual é a tua mensagem para a galera que está na área hoje em relação à necessidade da prática em si? Eu acho que o termo prática, né, é uma coisa que eu venho aprendendo bastante. Eu vim para estudar com um professor que é bem perto do Ido Portal, foi onde eu tenho aprendido essa cultura do movimento. E existe muito, é o que eu tenho estudado nos últimos 7 anos, e existe muito isso, a visão da prática mesmo, de não pensar que vou fazer a minha prática, o meu workout, e é só naquele período de 10 às 11. Vai muito além, a gente começa a abrir um pouco mais a mente sobre tudo que pode se tornar prática. E eu não vou ser bom em tudo, por isso que eu acredito que o futuro é uma prática mais generalista, onde a gente vai pegar tudo de bom entre as disciplinas e a gente vai fazer uma ligação entre elas, e não só se aprofundar em alguma coisa, que também é justa, como eu estou me aprofundando agora no Tai Chi, depois de outras artes marciais, mais como pesquisadora. Mas eu acho que ver a prática como uma vida, assim, tudo entre a vida. O que o Tai Chi, por exemplo, tem me ensinado, até mesmo, eu tô aqui e eu vou lavar a louça. Como é que eu tô me portando entre esse momento aqui e o momento de lá? É se pegar um pouco às vezes, e aí entra num estado de mais de presença, né? É praticar a presença e ver que a prática está em todos os lugares. A gente está fazendo uma prática agora que é comunicação, mas eu estou sentada, eu estou aqui mudando a minha posição das pernas, eu estou sempre em movimento. E, Fabi, agora, acho assim, indo para as tuas sessões de treino, fala um pouco para mim como que você consegue incorporar essas várias práticas e conhecimentos que você vem obtendo para fazer com que isso tenha sentido ao longo do tempo para os seus alunos. Porque acho que essa ideia que você trouxe é muito interessante, que você se coloca sempre numa posição de, entre aspas, faixa branca, e seus alunos, você coloca eles nessa posição. Então, eles sempre estão abertos a aprender coisas novas. Então, acho que essa é uma chave que eu acho que é bem fundamental para o personal trainer, para ele criar um ambiente onde os alunos não tenham muitas ideias pré-concebidas em relação ao que eles têm que fazer, ao que eles querem fazer, mas, na verdade, ter esse espaço de experimentação, de aprender coisas novas. Como você consegue criar isso?
E depende um pouco, por exemplo, a comunidade que eu ensino, que tem 20 pessoas, a gente se encontra praticamente toda manhã, durante a semana, as aulas são de 2 horas, então eu tenho tempo para poder explorar, mas eu trago um programa para o grupo. Perfeito. Então, eu sempre divido em questão ao grupo. Quando é uma prática mais individual, eu tenho que ver qual é a necessidade daquela pessoa e transformar e criar, né, o programa especial para aquela pessoa, que pode ser gente que eu trabalho que tem um pouco mais de idade. Então, por exemplo, mudança de peso, né? Eu posso usar coisas do caminhar, de um track and field, eu posso até mesmo através do tai chi ou box. Então, eu trago um pouco dessas disciplinas para se tornar também ter um pouco mais de um play, né? Um fun, assim, de jogo. Trago alguns jogos também para as minhas sessões. Então, assim, depende um pouco também de quem eu estou dando aula, mas eu acho que a visão é um pouco mesma para todo mundo, né? Eu acho que a gente se questiona muito do que é a nossa prioridade, das necessidades, mas sempre eu volto para criar ferramenta para as pessoas se tornarem também independentes. Que eu acho que é isso que eu quero que todo mundo fique feliz, eu quero que todo mundo. Ai, o meu punho tá doendo, não tem que ficar me ligando toda hora para saber, sabe? Se for alguma coisa mais séria, com certeza, mas eles mesmos ter essa capacidade de fazer uma reabilitação, porque a gente passou por muitos tempos nas aulas e preparando o punho para ir num handstand, né? Numa prática de parada de mão. Então, eles mesmos sabem, assim, um pouco disso. Então, eu acho que criar a aula vai um pouco da necessidade de quem eu estou ensinando também, né? E, Fabi, você trouxe, acho que aqui um ponto que é muito bacana, acho que talvez da gente trazer tua visão, é de onde isso acontece. Porque a cultura aqui no Brasil, assim, isso vem mudando um pouco ao longo do tempo em relação a onde o exercício pode acontecer. Principalmente, eu acho que no pós-pandemia e durante a pandemia, as pessoas perceberam que elas precisam pagar uma mensalidade, passar por uma roleta para movimento acontecer. Então, como que você vê isso na prática? Porque do jeito que você trouxe aqui, provavelmente tudo que você faz acontece melhor fora da academia do que dentro da academia. Na verdade, assim, depende do dia, né? Mas a maior parte da comunidade que eu ensino é no parque. E o parque a gente só tem o chão. E tem umas barras para a gente se pendurar. Mas quando eu preciso de alguma coisa mais de treinamento de força, que geralmente são dos membros inferiores, que precisam um pouco mais, né? Porque eu acho que precisa um pouco mais de intensidade, os membros superiores mais de complexidade, né? A gente usa muito argola de ginástica, mas realmente não muitas máquinas. Eu sou a favor do uso das máquinas também, dependendo se tiver alguma lesão, mas eu prefiro mais chão, parede, porque tem tanta coisa da prática para ser explorada, né? Que eu acho que a gente acaba entendendo que a gente é a tecnologia, mas é questão mesmo de saber como usar, né? E vem de muitos estudos, de muitas disciplinas diferentes para poder ter esse conhecimento para passar, né, para o grupo ou para as pessoas também. Mas realmente eu prefiro um lugar com um pouco mais de espaço para poder explorar. E Fabi, olhando tudo que você construiu para chegar onde você está, o que você faz hoje, quais são os seus próximos passos? Quais são suas metas dentro da nossa área, da profissão? Na verdade, eu vim para cá não esperando, né, nos Estados Unidos, que eu fui para Vancouver e depois saí de lá. Vim para cá achando que ia ficar poucos meses, eu estou aqui há 7 anos. Eu vim com a intenção mesmo de estudar. Essa foi a minha estratégia, de tirar esse tempo para mim, porque eu acho que a nossa profissão também, a gente lida com bastante gente, saber regularizar a nossa energia e ter tempo para a gente se cuidar também. Então, eu decidi ter esse período para eu poder vir estudar. Mas eu estou nessa fase de transição. Eu até te falei que eu estou em 3 cidades, eu estou nessa fase de transição porque eu estou agora querendo dividir um pouco mais. Eu estou trabalhando mais, eu tirei muito tempo para minha prática e agora eu estou um pouco mais aberta. Então eu também estou nessa fase de transição, olhando e tentando até sentir no corpo qual é o caminho a seguir. Mas o que eu carrego comigo a prática não vai mudar, independente de onde eu estiver. Quando eu viajo, a prática é a mesma, porque eu acho que a gente sempre tem como se adaptar. Se a gente precisa só de um chão, ou se pendurar, ou ter algum peso, isso a gente acha em qualquer lugar. Então, eu acho que eu acho também que é uma carreira que a gente pode, aonde a gente quiser morar, a gente vai poder morar, porque eu acho que o corpo nunca vai mudar, o nosso sistema biológico, né, o nosso ser humano nunca vai mudar, e a gente tendo essa capacidade de ajudar as pessoas da nossa profissão. Eu sou apaixonada, eu acho linda, e eu acho que o futuro está aí, né? Muito com essa inteligência artificial. Eu acho que as pessoas estão muito se isolando, então, quanto mais a gente pensar em, mesmo dando aula em aula privada,
trazer um pouco mais esse senso de comunidade. Ensina para sua mãe, ensina para os seus pais, ensina. Perfeito, Fabi. Então, eu acho que vale muito a pena disso. Não, muito bacana. E, Fabi, uma última pergunta. Uhum. Teria muito mais que uma, mais uma última. Se você pudesse dar um ou alguns conselhos para a Fabiane que começou a faculdade lá atrás, olhando, sabe, todos esses desafios e conquistas que você teve ao longo desse tempo, qual seria esse ou esses conselhos? Hum. Eu acho que não ter medo da profissão, porque eu acho que é uma coisa que, né, passa um pouco, porque a gente acaba criando, né, dependendo do que você escolhe para ter o seu próprio business. E eu acho que é seguir o meu coração, porque eu acho que algumas vezes eu acabei me desviando por medo, né, da carreira ou da parte da finança, né, mas eu acho que seguir o coração e sempre absorver o conhecimento, ter tempo para absorver o conhecimento que você está aprendendo, porque às vezes entra por aqui e sai por aqui, então ter tempo para poder praticar, ter tempo para poder ler, independente do que a gente estiver aprendendo. Pô, Fabi, muito bacana. Quero te agradecer muito pelos aprendizados que eu tive contigo aqui. Eu tenho certeza que quem nos escutar, quem nos assistir aqui vai compartilhar, sabe, da mesma satisfação em ter acesso a toda a experiência que você trouxe em tão pouco tempo. Espero que a gente possa falar mais em breve. Obrigada, é uma oportunidade para mim. Bom Valeu, dividir. Fabi. Muito obrigado. Obrigada a você.